É sério que você não tá inscrito nesse canal? Aproveita e se inscreve. Uma coisa que eu acabei descobrindo faz pouco tempo, que eu era inimigo do sal. Eu não gostava, falava, não, sal não serve pra nada. Nunca gostei. Tipo, não é que eu não gostei, mas eu até parei de colocar sal nos alimentos e tal. Só que eu acabei descobrindo que eu acho que ele é importante sim. E o que você acha sobre o sal? Tipo, você acha que eu devo tomar água com sal? Ai, caramba. É assim, o que hidrata o nosso corpo, né? Eu falei de água. A gente falou bastante de água. Só que a hidratação vem de água e eletrólitos, sais minerais. Principalmente sódio, potássio, magnésio, um pouco de cálcio, né? E outros minerais aí também tem que estar em equilíbrio no nosso corpo. Então, esse é um ponto muito simples que eu quero que a galera aqui entenda que quer o cérebro funcionando bem. Hidratação, ponto número 1. Hidratação, lembra, água e sais minerais circulando. Precisa ter, por quê? Porque sinapses dependem do cérebro, dependem de sais minerais. Principalmente uma bomba, né, nesse nome, um efeito, né, que chama potencial de ação, que é entre sódio e potássio, entrada e saída. Você precisa estar com o cérebro bem hidratado. Lembra, por mais que ele seja um órgão que gasta muito, a galera aqui está usando. Todo mundo aqui embaixo está usando. Então o que vai chegar aqui tem que atravessar a membrana, que eu te falei, vai ter que ter os transportadores ali para chegar. Sempre vai ter. Tudo aqui vai ter muita coisa, quando tá faltando, é desviado. Por que o intestino. Porque as pessoas entendem. Por que o intestino fica seco? Por que a pessoa, as fezes dela ficam ressecadas, ela não consegue ir no banheiro? Por isso que eu falei aquele ponto lá que a água é fundamental. Porque ali, seu intestino ele é um tubo ali que pode ter de 6 a 9 metros para algumas pessoas. Ali tá as fezes. Do lado tá onde absorve. Você fica tendo reabsorção da água do cocô, porque a pessoa não tá bebendo água o suficiente. Então fica ali puxando. Opa, essa água aqui tá cheia de sais minerais, tá faltando água, preciso, o cérebro funciona bem, coração, células, tudo. Então deixa eu vir, né? Deixa eu absorver ali. Ali tem muita absorção de sódio, né, de minerais, por aí vai. Beleza. Por que eu falo às vezes da água com sal integral? Porque sódio, potássio, além disso, uma possível suplementação de magnésio em equilíbrio, né, tudo em equilíbrio, vai fazer com que a gente doe para o nosso organismo os minerais básicos. Porque o que a gente morre antes? De fome ou de sede? Sede. Perfeito. Só que tem uma coisa que a gente morre antes. Um elemento. Em teoria só existe possivelmente vida nesse planeta por causa desse elemento. Oxigênio? Exatamente. Ou seja, mais um fator. O cérebro precisa de oxigênio. As pessoas... Quando você pode reparar, quando você está ansioso, quando você está estressado, você começa a respirar curto. A gente deixa de oxigenar nosso cérebro. O que mais também oxigena o cérebro? Fluxo sanguíneo. Então, precisamos de fluxo sanguíneo, oxigênio, água e sais minerais e energia. Energia que vai vir da glicose, ou dos ácidos graxos, quando faltar, ou dos corpos cetônicos, quando faltar. Do lactato, é um ácido, hoje sabe-se, né, que é um ácido graxo de cadeia curta, a gente achava que sobrava do exercício físico, tipo, sei lá, lactato, sei lá o que o organismo faz. O cérebro usa o lactato como forma de energia. Tá, por que eu falei tudo isso e ainda não falei da água com sal? Porque as suas células, elas precisam, esse sódio e potássio a nível cerebral, lembra, as células funcionam na mesma dinâmica. Precisa dessa bomba de sódio e potássio funcionando. Seu coração bate por causa disso. Suas células funcionam por causa disso. Lembra que o coração é um órgão, mas antes é uma célula. São várias células. Então todas as células precisam de água e precisam dos sais minerais em equilíbrio. O principal é de fato o sódio. Depois, potássio. Magnésio e cálcio disputam também aí porque precisa bastante. Te falei do influxo de cálcio a nível cerebral. Não é o cálcio em si, mas precisa ter o cálcio para gerar determinados impulsos elétricos, uma hiperpolarização da membrana. Enfim, é muito detalhe. Uhum. Mas, e o magnésio também é algo que se liga a receptores NMDA e diminui o estímulo excitatório do glutamato. Então ficou a dica aí de mais um suplemento aí, o magnésio. Então assim, água com sal integral, por exemplo, de manhã pode fazer com que essa pessoa se reidrate mais rápido de uma noite.
Ah, mas se eu tiver hipertensão, mas eu falo, aí é uma individualidade. Aí a gente vai ter que estudar o seu caso para analisar. Mas, a princípio, todo mundo precisa desses mesmos minerais. Em equilíbrio. Coração funciona melhor por causa do magnésio, intestino funciona melhor por causa do magnésio, só que não é só o magnésio. Porque senão causa um desequilíbrio. Então tem que ter todo o reequilíbrio e do eletrolítico. Por que existe o eletrólito do Gatorade? Porque, justamente, ele traz mais hidratação à nossa célula. Então, era isso que eu tinha aqui. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu perder... Por exemplo, glicose sempre vamos ter na corrente sanguínea. Sempre. Sempre. Exceto casos de hipoglicemia e algumas pessoas com diabetes tipo 1. Porque vai faltar, porque a insulina dela precisa ser exógena, precisa vir de fora, porque o pâncreas dela não funciona, mas aí são outros casos. Não é que vai estar zerado, vai existir, mas muito pouco. E aí ela começa a entrar em hipoglicemia e uma pessoa com hipoglicemia também. Mas a maioria vai ter, porque o funcionamento tem que fazer com que tenha. É o cortisol que faz com que tenha glicose. É essa a missão do cortisol. Dá meio que assim, lenha na fogueira e fala, queima, faz alguma coisa. É essa a sinalização. Só que a gente tem que tomar alguma ação. Quando são ações físicas, quando você está se exercitando, ótimo. Quando você tem que lutar contra um predador, um predador na natureza, ótimo. Fugir de uma chuva, ótimo. Fugir de uma... caçar o alimento, buscar, ótimo. Ficar na cadeira do escritório e sentir isso a toda hora, não é legal. Aí a gente tem que entender que o cérebro funcionando pior, lembra? 2% desidratado já funciona pior. Porque essa pessoa não entende que ela tem que se reidratar, porque muitas vezes essa é a pessoa que toma muito café. E o café tende a esfoliar muitos minerais, perder porque força a diurese. Então perde sódio, potássio, magnésio, muitas das vezes pela urina, porque ela fica bebendo muito café. Novamente, não sou contra o café, mas tem esses efeitos por causa de muita estímulo, né, do café e pouca hidratação. Então, galera que bebe um pouco mais de café, tome antes das próximas xícaras uma água com sal integral. Tem alguma porção, quantidade assim por dia? 1 a 2 gramas de 1 a 2 litros de água. Pode colocar na garrafinha e ir tomando. Se quiser hidratar ainda mais, água, limão e sal. Por quê? Tem eletrólise também no limão, tem um pouquinho de vitamina C, tem um pouco de glicose, muito pouco, tá? Vai ajudar a hidratar. Pessoas que têm cãibra, fica mais uma dica. Água com sal integral é excelente, magnésio também é excelente. O limão tem magnésio e também o vinagre de maçã orgânico pode ajudar. Tô dando aí muitos spoilers aí pra... E em vez de tomar com água, só tipo jogar na boca assim? Por que não fazer isso? Tá? Aí vem uma questão. Poder? Até pode. Só que aí você teria que tomar uma quantidade bem grande de água de uma vez. Porque a gente quer que essa água, esses sais minerais, cheguem lá para todos os seus órgãos internos. Entende que vai demorar mais porque não está solubilizado na água? Entendeu? É que eu particularmente, eu não gosto. Não gosto de água com sal. Mas assim, e se eu jogar o sal na boca e tomar água? Um copo assim? É, tipo, eu jogo e... É mais ou menos o que eu faço, tá? Eu não faço, só hoje, né, eu fiz, mas aqui eu também coloquei outras coisas. É mais ou menos o que eu faço, tá? De manhã é um copo, umas 2, 3 boas pitadas, tá? O próximo eu tomo água normal. Beleza. E aí à tarde, pouco depois do almoço, 2, 3 da tarde, 2 da tarde ali onde vai vir a última xícara de café, mais uma dose e aí encerra. Às vezes tomo, se eu vou ter consulta até muito tarde, né, que eu te falei até, às vezes finalizo 10 horas da noite, aí vou tomar mais uma ali no finalzinho da tarde. Sabe por quê, Gabriel? Aí que vem a grande questão. Fisiologicamente tem muita coisa acontecendo. De manhã você tem liberação de cortisol. Por quê? Cara, você levanta da cama. Então tem que haver uma glicose para falar, vai aí, você tem que tomar banho, escovar os dentes, se arrumar, tá? Começar o seu dia. Então o cortisol começa a elevar. Um cortisol fisiológico e bom. Ok. Aí vai ter umas flutuações. No meio da tarde vai ter mais uma liberação, uma oscilação. Uma onda, né, que a gente fala.
por volta, para algumas pessoas, 4, 5 da tarde. Existe mais uma flutuação de cortisol. Só que na adrenal, quando você tem liberação de cortisol, ela é fatiada, assim, não é que ela é fatiada, ela tem 3 partes, né? São zonas. Uma é a principal, não vou lembrar o nome, se é a glomerulosa ou a fasciculato, não vou lembrar especificamente, mas tem uma outra parte dela que produz aldosterona. A aldosterona, ela é um mineralocorticoide. Lembra? Glicocorticoide, glicose. Mineralocorticoide, minerais. Então, quando você começa a ter aumentos de cortisol contínuos, essa pessoa tende a começar a reter líquido. Qual que é a primeira coisa que a pessoa fala quando começa um processo de emagrecimento? Começa a se exercitar, começa a fazer, tô me sentindo menos inchado. Porque ela vivia num processo inflamado e as inflamações são crônicas e tem essas liberações de cortisol. Ela tá retendo muito líquido, só que ela não tá usando corretamente. Aí a água com sal vai me reter. Não se você fizer tudo direitinho. Entende? Então, lembra, não é o sódio do pozinho do miojo. Não é o sódio do tempero pronto. São os eletrólitos combinados, que aí água com limão e sal pode ajudar. Magnésio e os minerais podem ajudar. A pitada lá de sal que você falou, tá? E algumas pessoas podem suplementar também eletrólitos. E isso lá nos Estados Unidos é uma febre, assim, tá começando a aumentar cada vez mais. Porque as pessoas buscam isso aqui, melhoria cognitiva. Então é uma coisa muito básica que... Aí, eu entendo que muita gente odiou biologia no colégio, mas eu penso que talvez se a gente tivesse aprendido coisas que fizessem mais sentido na nossa vida, como tal alimento ter todos os dias na nossa vida, beber mais água porque é importante para o nosso cérebro funcionar bem, frutas, uma porção, quais são as frutas? Tem criança que não sabe nem o que é uma maçã. E é real isso, não sabe. Nossa, pesado. E é bem na verdade. Meu tio brincava que lá nos Estados Unidos, um amigo dele lá achava que a clara de ovo, o ovo vinha de uma caixinha, não vinha de um ovo. Tipo, entendeu? Porque Sim. vem naquelas caixinhas, né? De tipo de leite. Vem da fábrica. Vem numa caixa. Aí, tipo, ovo? Então, assim, é uma coisa meio louca. Mas, voltando, né? Faz a hidratação, que é importante, principalmente nesses 2 horários, tá? Que são muito válido aí para as pessoas. Mas, novamente, se tiver hipertensão, alguma coisa, aí veja direitinho, né? Pressão alta, essas coisas, né? Bom controle aí, porque aí é uma particularidade, uma individualidade. Não tô falando uma regra geral aí para a maioria das pessoas. Mas não precisa, tá? Beber a água com sal. Não precisa. Mas pode ajudar. Só que as pessoas têm que avaliar. É sério mesmo que você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu?